João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Até aí. Senhor Jesus, fala que teus servos ouvem. Nós estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai, ouvir a tua palavra. Fala com a gente nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, e edifica a nossa vida. Sara todas as nossas enfermidades e perdoa todas as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar dando glória a Deus. Glória a Jesus, Ele é bom. Amém? No princípio, diz a palavra de Deus. No princípio era o verbo. No princípio era o Logos. No princípio era a palavra. Porque nada existia. E Ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. E Ele nos ensinou que as palavras criam, geram vida. E Ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Jesus, elas curam. As palavras de Jesus, elas transformam vidas. Quando alguém a recepciona com o seu coração aberto. Amém? Então quando você abre o seu coração para Jesus, Ele entra. E Ele entra através da palavra. A palavra é o que temos, a palavra é o que recepcionamos. A palavra tem o poder de iluminar, de esclarecer. Então, naquele dia, ninguém vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu estava fazendo errado, mas eu não sabia. Não, você sabia. Você ouviu, você viu, você leu, mas você deixou de lado. Tipo assim, você não ligou para a palavra. Muita gente espera que Deus faça grandes coisas na sua vida, mas Deus não faz nada sem a sua palavra. A sua palavra é pão que alimenta a alma. E a sua vida não será forte, você não será alimentado, se não ingerir essa palavra. Essa palavra é criadora, ela é geradora na nossa vida, ela gera em nós. E no princípio, diz a Bíblia, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus, o Logos, a palavra é Deus. E as pessoas têm Deus, mas não ligam para Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Nós temos o entendimento da palavra, o mundo não tem. Eles podem ler a Bíblia, eles não têm o entendimento. Por que que eles não têm o entendimento? Porque eles não têm o Espírito. O Espírito. Deus nos deu tudo. Ele nos deu sua palavra e a sua revelação. Pelo seu Espírito Ele nos revela, pelo seu Espírito Ele nos faz entender, pelo seu Espírito Ele nos faz saber. As pessoas não ligam, mas quantos aqui sabem falar, digam amém? Quantos sabem falar, digam amém? As pessoas não ligam e elas falam qualquer coisa, e falam coisas que não edificam. E falam muito mais coisas que prejudicam do que coisas que ajudam. Muito mais palavras destrutivas muitas vezes do que palavra que beneficiem. Por quê? Porque não creem. Mas mesmo não crendo, falam palavras. E falando palavras, as palavras geram a vida na vida da pessoa. Então você tem que entender que Deus é a palavra. Por isso as nossas palavras, nós temos que ter a palavra dele dentro de nós, para nós falar a palavra dele com autoridade. Jesus, quando falava a palavra de Deus, ele falava como quem tem autoridade. Por quê?
Porque a palavra estava dentro dele. E alguém dizia: como que ele sabe, como que ele fala essas coisas se ele nem estudou? Ele é o verbo, ele é a palavra, ninguém ganha dele no debate. Quando disseram: vamos pegar ele e vamos incriminar ele, perguntando se é lícito pagar o imposto, e Jesus disse para eles: por que vocês me experimentam? Qual é a foto, qual é o retrato que está aí na moeda? É de César, então dá para o César o que é de César, mas dá para Deus o que é de Deus. E eles não puderam responder mais nada. De onde lhe vinha essa sabedoria? Lembra que ele disse: a rainha de Sabá, ela veio de longe da Etiópia para ouvir a sabedoria do rei Salomão, e aqui está alguém que é maior do que o rei Salomão. Você ouve a sabedoria de Salomão? A sabedoria de Salomão se espalhou desde aquela criança que, quando morreu o filho de uma, a outra tomou o filho, trocou e colocou o morto lá, e depois pegou o vivo e disse que era dela. E no final foi para o rei ter que escolher quem é que ia ficar com a criança. Como o rei não sabia quem era, ele pegou a espada e ia atorar a criança em duas. E aí cada um vai ficar com metade, isso é justiça. Mas aí a verdadeira mãe disse: não, então deixa para ela então, mas não atora a criança. A outra disse: não, nem meu nem teu, deixa que atora. Aí então o rei disse: dá para aquela que disse para não cortar a criança, mesmo que ela perdesse. Ela é a verdadeira mãe. E ele ficou sendo conhecido como, a sua sabedoria foi conhecida até nós, por causa desse ato. Agora olha a sabedoria de Jesus. Quantas vezes tentaram incriminar Jesus? Jesus estava escrevendo no chão com o dedo, e trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, no ato do adultério, em flagrante. E eles disseram: agora nós incriminamos ele. E eles chegaram lá e disseram: mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério, e na lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la, e tu o que diz? Jesus podia dizer assim: agora que eu vou fazer, vou ter que dizer para eles: façam o que está na lei. Jesus podia dizer assim: o que tu dizes? Mas aí ia ficar a fama de Jesus até hoje, que ele mandou apedrejar a mulher. Jesus riscou no chão, pensou, e eles perguntaram de novo, como quem pensa que Jesus não tem a resposta. E Jesus olhou para cada um deles e disse assim: quem é de vocês que está sem pecado? Pode dar a primeira pedrada nela. Quem de vocês não tem pecado? Quando Jesus olhou para eles, eles sabiam que eles tinham pecado. Ninguém se animou a apedrejar a mulher. Só Jesus tinha o poder de apedrejar, e ele não apedrejou. A sabedoria de Jesus, ninguém era como ele, ninguém. Ele é o verbo, ele é a palavra, não caiu nunca em pegadinha alguma, e quando ele dava uma palavra, a sua palavra se cumpria. Diga glória a Deus. Nós temos que entender o poder da palavra. Hoje nós somos discípulos de Jesus, nós somos dele, e nós temos que profetizar em nossa vida. Nós temos que permitir que saiam da nossa boca somente palavras que edifiquem a nossa casa, edifiquem todas as áreas da nossa vida. Mas eu estou vendo um quadro diferente. Mas você já ouviu dizer que o diabo pinta o quadro? Há verdades há mentira que parece verdade, e há verdade que parece mentira. Você não tem que olhar para a aparência, você tem que profetizar a vida que você quer. Amém? Você tem que profetizar, porque as palavras, elas têm poder, e isso não é apenas um pensamento. É só você analisar a vida das pessoas e as palavras que saem da sua boca e a vida que elas têm. Simplesmente assim, se você só olhar, você vai ver. Se você só acompanhar um pouco, 2, 3 pessoas só observando, não é para falar mal dos outros, mas para aprender. Quem está entendendo, diga amém, de que a palavra de Deus é a verdade. E até na nossa própria vida, irmãos, porque nós não somos perfeitos. Até na nossa vida, as palavras que não edificam, e nós sabemos que é errado. Muitos fazem sem saber, mas mesmo que eles não saibam, ainda fazem, e ainda assim, mesmo eles sem saber, a palavra igual se cumpre. Deus é a palavra. Quem pode falar, diga graças a Deus. Então, se o leme de um navio, que é como fosse uma direção, um navio bem grandão, ele é dirigido pelo leme,
e um homem dirige ele? O cavalo você dirige com o freio na boca? A Bíblia diz que a nossa língua dirige a nossa vida. Então são as nossas palavras que dirigem a nossa vida. Deus quer nos curar. Deus quer tratar de nós, mas nós precisamos crer no que Ele diz. Ele é o verbo. Ele é o verbo da vida. Ele é a revelação da vida. Ele é a palavra da vida. Ele veio trazer vida. Ele não está aqui numa pessoa, Ele não é uma pessoa, Ele é Deus e Ele é a palavra. E a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, nada. Quando a gente crê, a gente obedece a palavra. Quando a gente crê, a gente lê a palavra. Quando a gente crê, a gente fala a palavra. Amém, irmãos? Tudo isso está na atitude, na ação do crer. E tudo isso pertence a nós. Essa revelação não é do mundo, não é para o mundo. Essa revelação é para nós. Você sabe que na cabeça das pessoas do mundo é o pensamento positivo. É o pensamento positivo. Até uma linguagem eles falam positiva, irmãos. Eles falam, mas eles nem sabem. Eles têm uma filosofia. Nós não temos a filosofia, nós temos a palavra de Deus. Quando uma pessoa pensa positivo, a pergunta que eu faço, baseado em que você está pensando positivo, que você acha que vai dar certo? Baseado em que você pensa que vai dar certo? Você se concentra que a sua vida vai dar certo, que tudo vai dar certo? Baseado em quê? Nos meus pensamentos. Eu me levanto pela manhã e declaro. Veja, muitas pessoas fazem isso. Eu declaro pela manhã, o meu dia vai ser assim. Irmãos, e eles nem têm uma vida com Deus. E muitos cristãos não declaram nada. Não, Deus que se preocupe comigo. Deus que envia os seus anjos para me guardar. Você conhece tudo, mas às vezes você não faz nada. E às vezes uma pessoa lá fora, ela não conhece nada, mas ela faz tudo certo, sem saber. Só porque ela ouviu alguém, ela ouviu um boato de que tem que pensar positivo, tem que falar positivo, e eles não têm base. Nós temos. Então é nós que temos que exercer isso. Lembra que Jesus falou, disseram: mestre, manda os teus discípulos se calarem, eles estão perturbando. E Jesus disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. Então tem pedra lá fora clamando, e tem discípulo calado. Nós temos que falar a palavra de Deus, falar para as pessoas de Jesus, porque Jesus não sofre mudança nem variação. Ele tem o mesmo poder daqueles dias, Ele tem agora. Às vezes você quer basear o poder de Jesus na sua fé, mas é muito maior do que a sua fé. O poder de Jesus é maior que toda a nossa fé junto. O poder de Jesus não é porque a minha fé está em baixa que Jesus está em baixa no seu poder. Ele está sempre em alta. Ele é sempre Deus, Ele está sempre no trono, Ele está sempre no mesmo lugar. Então não se baseie, se você está sentindo uma dor, não falar para outra pessoa que Ele não pode curar aquela pessoa, porque Ele pode curar, pode libertar, pode salvar aquela pessoa. Não, mas eu não vou falar porque Ele não fez para mim. Ele já fez tanta coisa para você, e às vezes você não falou nada dele para os outros. Então você está sempre querendo mais, e Ele quer usar você para anunciar Ele para as pessoas que precisam. Ele é o verbo da vida, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Amém, irmãos? Nós vimos a sua glória, disse João testificou, nós vimos a sua glória, nós apalpamos Ele, nós tocamos nele. Eu e você não vimos Ele, mas ouvimos Ele, porque a sua palavra é espírito e vida. Ainda hoje ouvimos. Por que você tem que falar as palavras dele? Por que as palavras dele tem que estar na sua boca? Não importa no meio dos ímpios, onde quer que você esteja, a palavra dele tem que estar na sua boca, para que alguém ouça e de repente receba a vida, só pela palavra que saiu da sua boca. Mas tem gente que tem vergonha de falar de Jesus, vergonha de dizer que é crente,
vergonha de se mostrar que é crente. Por quê? Nós deveríamos ter orgulho. Esse deveria ser o orgulho que nós devíamos ter. Ele nos elegeu entre bilhões de pessoas. Ele nos escolheu entre milhares. Então nós deveríamos ter muito orgulho. E nós devíamos gritar para o mundo todo e falar para o mundo todo que Jesus Cristo está vivo, que Ele ressuscitou. 20 séculos depois, Ele ainda está operando. Jesus apareceu no mundo somente 3 anos e meio, e em 3 anos e meio, olha a obra de Jesus. Ainda hoje estão fazendo canções para Jesus, ainda hoje estão fazendo orações para Jesus, ainda hoje estão pregando Jesus em todas as línguas no mundo todo, porque Ele é real, porque Ele é vivo. Ninguém se converteu porque quis, porque Deus elegeu. Quando ouviu a palavra de Deus, a palavra libertou. Diga glória a Deus, porque a palavra tem poder.